Nesse vídeo eu vou te passar um método completo de estudos. Você vai sair daqui já sabendo o que fazer e como aplicar para aprender qualquer assunto. E o método vai funcionar você sendo um autodidata, estudando sozinho, estudando na escola ou ainda fazendo faculdade. Então pegue alguma coisa para anotar e bora aprender este passo a passo. Olha, para estudar com eficiência, você vai precisar de um método. É bem difícil você aprender com eficiência sem ter alguma maneira de organizar as ações. Não ter um método vai gerar uma confusão gigantesca e uma dificuldade de saber o que é melhor, o que é pior, qual que é o horário de aplicar a técnica 1 ou técnica 2. Então tenha um método. Então o passo 1 desse vídeo aqui é você conseguir estudar todos os dias. Essa frase aqui, ela não é muito boa porque ela não resume o que eu vou te passar aqui, mas vamos iniciar com esse objetivo de estudar todos os dias. Quando um estudante descobre o mundo das dicas de estudos ou do autodidatismo, ele costuma se interessar pela variedade de formas de estudar e de aprender. Mas ele encontra um obstáculo quando ele ignora a curva do aprendizado das técnicas e foca os seus esforços na quantidade e não no desenvolvimento de técnica. Adriano, não entendi. Então, o primeiro obstáculo que você que está iniciando aí no mundo autodidata vai enfrentar é que com a quantidade de técnicas, com a variedade de coisas que você pode experimentar, você vai testar alguma coisa, às vezes mais de uma coisa no mesmo dia, não vai ter o resultado que você espera ter, vai desistir e vai para um próximo, fazendo com que você tenha a sensação de que essas técnicas não funcionam para você, ou a pessoa explicou errado, etc, etc. O meu convite para você agora é você entender que vai existir sempre uma curva do aprendizado. Eu acho que fica até mais fácil se você entender isso como uma técnica é igual uma habilidade. Então, uma habilidade é o quê? Algo que você treinou e desenvolveu. Então, se você está tentando aprender o mapa mental, o palácio da memória, alguma técnica de estudos, algum método de aplicação, assim como eu vou te explicar nesse vídeo, entenda que existe um esforço para desenvolver a habilidade. Então, por isso, é necessário que você invista um tempo, mas tem um segredo com relação a esse investimento de tempo. Quero dizer que vai demorar um tempo para ficar bom naquela técnica, e se você ficar pulando de técnica em técnica, você não vai conseguir ficar bom em nenhuma delas. É o que eu falei agora. Então, o exemplo. No dia 1, eu decido que eu vou aprender inglês. Vou lá e vejo uma aula de inglês. Aí no dia 2, nossa, inglês está muito chato. Vou estudar japonês. Vejo uma aula de japonês, vou lá no YouTube, como aprender japonês, ou aula 1 de japonês, curso completo de japonês, vejo a primeira aula, no primeiro dia ou no segundo e já desisto, depois vou para o próximo idioma, olha só, no dia 3. Não estou avançando, quero desistir, tá muito chato isso, o professor não sabe ensinar, essa técnica não funciona, vou estudar francês. Vejo uma aula lá de francês. Percebeu o que eu estou falando aqui? Existe uma confusão em o material que eu estou usando para consumir, para chegar àquele objetivo, ele não está me ajudando a chegar lá da noite para o dia. Então vou desistir e vou ir para um outro campo, porque talvez eu consiga chegar lá rapidamente. Olha, estudante, é preciso dar tempo para ficar bom com a técnica. Mas quanto tempo? Essa é uma pergunta muito boa. Quanto tempo é necessário para você ficar bom naquela técnica? Recomendo algo entre 3 a 10 horas de treino. Às vezes você vai precisar de menos tempo. Vou te dar um exemplo. Existe uma técnica chamada Pomodoro, que é muito conhecida, mas é uma técnica bem fácil de entender. Você entende em menos de 1 minuto. E você precisa de mais ou menos 2 horas para treinar, pelo menos a primeira vez. Por quê? Porque é uma técnica que funciona assim. Você faz 30 minutos de foco intensivo sem se distrair, tá? E aí, quando passarem esses 30 minutos, você faz 5 minutos de intervalo, de 5 a 10 minutos. E aí você repete isso, 30 minutos de foco, 5 minutos de intervalo. Faz isso 4 vezes. Na quinta vez, você faz os 30 minutos, faz um intervalo maior.
então o intervalo, em vez de 5, é de 20 minutos. E isso tudo é chamado ali de um ciclo de Pomodoro, né? Um jeito que você faz para otimizar a sua produtividade em alguma tarefa que exija um trabalho cognitivo maior. Você não precisa treinar a técnica puramente, o treino pode acontecer durante o uso dessa técnica no aprendizado. Eu quero dizer o seguinte, que em vez de você reservar um tempo no seu calendário para aprender o mapa mental e treinar ele, eu vou treinar, vou pegar aqui um negócio, vou tentar aplicar aqui, vou tentar aplicar ali. O que você faz? Já nos seus estudos, no tempo que você reservou para estudar normalmente, o que você está tentando aprender, você já vai decidir que você vai aplicar a técnica. E aí, durante o estudo, você treina a aplicação da técnica. Aí eu acredito que assim vai ficar muito mais fácil de você avançar duas coisas ao mesmo tempo. Você avança no que você está tentando aprender e já avança no treino da técnica até ficar bom com ela. No início, o mais importante não são as técnicas e sim a consistência. E aí eu trago a sua atenção para o primeiro passo, que é conseguir estudar todos os dias. A consistência é o mais importante, principalmente no início. Por quê? Porque, como tem muitas técnicas, em vez de você focar na técnica, você foca nos seus objetivos de aprendizado. Pega uma técnica e aplica, buscando treinar a técnica e avançar o seu objetivo. Percebeu o que eu acabei de fazer aqui? Então, isso vai te ajudar demais a não ficar mais tempo estudando dicas de estudos e gastar o seu tempo realmente aprendendo o que você precisa aprender. Então, aqui uma prática para você, algumas perguntas-chave que vai te possibilitar fazer isso de forma otimizada. Quantos dias você pretende estudar essa semana? Então, coloca isso numa planilha, coloca isso na sua agenda ou anota em algum lugar, coloca isso na sua parede. De alguma maneira você tem que ter isso registrado. Vou estudar segunda, terça, quarta, vou estudar segunda, quarta e sexta e por aí vai. Nesses dias, você pretende ficar focado por quantas horas? E olha só, eu estou dizendo assim, os blocos de foco. Então, é 2 horas focado, então você faz 30 minutos, 10 minutos de intervalo. Aí você faz mais 30, mais 10 minutos, e aí serão 2 horas de foco, mas serão 40 minutos de descanso entre cada período de foco. Percebe? Então, o blocão de tempo que você tem que separar tem que ser algo ali em torno de 3 horas. Tá bom? Quais técnicas pretende usar durante a próxima semana? Então, daqui a pouco, eu acho que mais para frente eu vou te mostrar um pouco sobre como encaixar as técnicas que você aprende aqui no canal na sua rotina de estudos, e aí vai facilitar a você responder essa pergunta aqui. Mas entenda, quais técnicas você vai utilizar para fase 1, para fase 2, para fase 3 e por aí vai. Como você vai implementar essas técnicas durante os estudos, tá? Porque eu disse para você que você vai treinar o uso da técnica durante o seu próprio aprendizado, para que você não tenha que reservar um tempo para fazer isso. Então, já tenha um checklist, né, a sequência de passos para você criar ou utilizar aquela técnica já no momento que você vai precisar. Eu estou criando aqui um mapa mental da aula que eu estou assistindo. Mas como que cria um mapa mental mesmo? Aí você vai ter um papel onde tem registrado a sequência de passos para utilizar a técnica do mapa mental. Você viu um vídeo, você anotou a sequência de passos, acabou, tá bom? Passo 2 da aula de hoje. Planejar as horas de estudos com antecedência antes de começar a estudar. Esse antes aqui é essencial. Por quê? Porque do contrário, você corre o risco ali de você fazer o planejamento semanal de estudos durante a semana. E eu não recomendo isso. Eu recomendo você faz o planejamento e avaliação antes da semana começar e durante a semana você simplesmente foque em executar. Você não vai gastar energia mental pensando o que você vai estudar, como que você vai estudar, de que maneira você vai estudar durante a semana. Você vai fazer isso uma vez na semana em algum dia que você decidiu. 2 maiores problemas que você vai encontrar quando você tentar seguir o que eu estou recomendando aqui. Primeiro, ignorar a importância do planejamento e ir direto para as técnicas. Olha só, planejamento é essencial. O último vídeo do canal foi sobre isso. E ir direto às técnicas é basicamente você cavar um problema no futuro. Por quê? Porque as técnicas são menos importantes do que o planejamento. Por quê?
Porque o planejamento ele vai ser alimentado pela avaliação. Então, avaliação, depois planejamento, onde você vai decidir o que você vai fazer. Depois você vai fazer o que você decidiu. E aí, na avaliação, você vai olhar para o que foi feito e ver o que funcionou e o que não funcionou. Beleza? Eu ensino tudo isso lá no treinamento. Mas a ideia aqui é você perceber que, apesar de não parecer, o planejamento é mais importante que as técnicas. 2. Decidir um número impossível de cumprir. Olha só, isso aqui é um problema. Por quê? Você planejou a sua semana, você fez um cronograma semanal. Inclusive, se quiser um vídeo sobre cronograma de estudos, coloque aqui na área de comentários que eu preparo um vídeo para você nas próximas semanas, tá? Olha só, já parou para pensar quantas horas você estuda ou pretende estudar por semana e quantas horas de fato você estudou? Porque muita gente fala, eu vou estudar 20 horas essa semana. E a pessoa não consegue estudar nem 5 horas. Se ela anotar isso, essa informação, quantas horas ela está estudando segunda, terça e por aí vai, ela vai perceber que a quantidade que ela espera estudar é muito maior do que a quantidade que ela realmente estuda. Então é importante perceber isso para você planejar com a realidade e não com a ficção. Então você resolve isso, por exemplo, tendo um aplicativo que vai registrar os momentos onde você está estudando. Mas vamos continuar aqui para uma prática. Quantas horas são possíveis no estilo de vida que eu tenho hoje? É uma prática de reflexão. Pense aí no tipo de vida que você tem hoje. Quantas horas você acha que é possível? Porque aí você planeja. E depois que você reflete sobre isso, você passa para criar um alvo com base nessas horas e fazer a separação desses blocos de horas no decorrer da sua semana. Então, exemplo, 2 horas por dia, 10 horas semanais. Então, você vai estudar de segunda a sexta, 2 horas em algum momento do dia. Tá bom? Agora deixa eu conversar com você, porque eu sei que você quer estudar com eficiência, você quer dominar os assuntos mais difíceis e lembrar deles depois. E às vezes o que você sente falta é de uma sequência lógica do que você deve fazer, como que você deve estudar, como que você deve anotar, revisar, memorizar. Todas essas perguntas que você vê incontáveis vídeos e esses vídeos não te explicam. Exatamente por isso que eu organizei o Fórmula Habilidade de Estudos, que é o meu treinamento, onde eu tento mostrar, desenhar praticamente para as pessoas como que elas devem estudar para aprender. Eu divido ali em 3 grandes pilares, a produtividade, a memorização e a compreensão, onde nesses pilares eu vou explicando o que deve ser feito. Então, quando você tem ali uma dificuldade sobre a sua consistência, o seu tempo de estudos, etc., você vai ali nas aulas de produtividade. Quando você não entende alguma coisa, não sabe fazer anotação, não sabe como olhar melhor aquelas informações porque você está vendo 500 vezes a mesma coisa e não está entendendo, você vai no pilar de compreensão. E a mesma coisa ali, quando você não conseguir revisar, não saber como revisar, não saber como usar o flashcard, não saber como fazer uma configuração ali das suas anotações para não ficar confuso no futuro quando você pegar as anotações para revisar, você vai lá no pilar de memorização. Então, se você quiser finalmente aprender como a memorização e o aprendizado funcionam, como estudar com eficiência para atingir os seus objetivos de aprendizado, eu preparei um vídeo explicando em detalhes como o método do meu treinamento funciona. Eu coloquei aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá assistir. E se for para você, entrar no Fórmula Habilidades de Estudos. Agora, continuando aqui para o passo 3, que eu vou de 7, né, que eu vou te passar hoje, é ter uma rotina fixa de estudos. Muitas pessoas acham que quando eu passo esses vídeos, eu fico muito focado ali na produtividade, mas entenda, antes de compreender e memorizar, você precisa ser produtivo. Não basta só você criar centenas e centenas de anotações se você não sabe o que você vai fazer ou quando que você vai fazer essas coisas. Então, olha só, ter uma rotina fixa de estudos bem estruturadas, eu quero dizer que nos dias que você pretende estudar, nos dias segunda, quarta e sexta, por exemplo, você vai ter um checklist que será consultado com a sequência do comportamento. Adriano, ficou confuso. É você ter o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer segundo, o que você vai fazer terceiro. Ou seja, padrões que se repetem, você observa a repetição desses padrões e registra eles. Então, por exemplo, assistir um vídeo é uma coisa, fazer uma anotação é outra coisa. Imagina só, você vai ter uma sequência de passos que vão te auxiliar a fazer uma boa anotação, que vão te auxiliar a assistir uma aula com eficiência, que vão te auxiliar a criar um flashcard, tá?
Tenha esses documentos ali organizados no seu computador, no seu celular, porque eles serão consultados no futuro para que você, de maneira mais acelerada, consiga fazer isso sem ter que ver um vídeo de 20, 30 minutos. Próximo, bloqueie no calendário ou no seu cronograma um período de tempo para estudar. E dentro desse bloco, faça essa sequência de ações que eu estou recomendando. Eu vou te passar aqui daqui a pouco uma também. Pense nesse tempo como uma sessão de estudos profunda, onde você irá fazer esse único comportamento, evitando ao máximo se distrair. Lembra que eu falei do Pomodoro? Vale até a pena você pesquisar um pouco mais sobre o Pomodoro se você não conhecia. Então aqui, ó, eu falei que eu ia te passar, ó, vou fazer um bônus para você te passar agora uma sessão de estudos, uma organização de estudos que eu ensino lá no meu treinamento. Preste atenção, hein? Vamos lá. Checklist de rotina de estudos perfeita. A checklist ela vai ter ali uma sequência de ações, ou seja, coisas que eu vou fazer antes de começar a estudar, coisas que eu vou fazer durante os estudos e coisas que eu vou fazer depois de estudar. Percebe que existem coisas que precisam ser feitas nesses 3 grandes momentos? Então ali eu separo isso, olha só, isso aqui vale até um print, você tira um print disso daí, separo isso, organizo isso e aí eu já sei, eu tenho que fazer o pré-estudo, vou começar a estudar agora. Vou fazer um pré-estudo. Ah, mas eu não quero fazer. Mas precisa fazer para organizar ali a cabeça e ter ali tudo certinho para você não ficar perdido quando você começar a consumir uma informação que é difícil demais. Comecei a estudar, o que eu vou fazer? Vou consumir conteúdo novo? Não, vou fazer uma revisão das anotações da última sessão. Só passar o olho já funciona. Às vezes eu preciso fazer um teste, às vezes eu preciso fazer uma revisão do Anki. Adriano, como que eu vou decidir? Ah, isso daí são assuntos de outros vídeos, mas entende? São coisas que eu vou fazer durante os estudos para garantir que eu não estou simplesmente consumindo material que amanhã eu já esqueci. Não vale a pena você acabar o livro se você já esqueceu. Não vale a pena acabar o curso se você já esqueceu. O que você precisa fazer? Conforme sua jornada seguir, jornada de aprendizado seguir, você vai acumulando conhecimentos. Depois, consumo, pergunta, pesquisa, compreensão e a anotação, isso durante o consumo da informação. Depois, vai revisar as anotações. Por que revisar? Você vai revisar porque você precisa saber se no futuro, quando você revisar as anotações, elas não vão estar toda bagunçada, toda difícil de ler, toda difícil de tirar ali alguma informação, tá? Você pode fazer uma reflexão em voz alta, principalmente nas informações mais difíceis. Então, informações muito difíceis ou que você fez a anotação com palavra-chave, é comum você esquecer a linha de raciocínio daquela palavra-chave. Então, quando você faz uma reflexão em voz alta, você meio que força a ativação daquele grupo de informações que você aprendeu no passado. E é claro, como eu falei, preparar o material de revisão. Eu posso até falar que revisão é mais importante que consumir a nova informação, porque as informações que você consome são esquecidas facilmente. Mas as informações que você compreende e anota, elas são mais difíceis de serem esquecidas. Elas estão meio que mais profundas ali na sua memória de longo prazo. E aí você só precisa fazer a manutenção dela. E fazer uma revisão é uma boa maneira de fazer essa manutenção. Agora os passos um pouco mais acelerados, tá? Preste atenção nesses passos. Passo 4. Revisar todos os dias. Mesmo que a sua revisão seja com exercícios, seja ali uma reflexão em voz alta, mas faça a revisão, pelo menos da última sessão de estudos, daquele material, né, que você estudou. E esse todos os dias, eu quero que você entenda isso como todos os dias que você vai estudar. Vai estudar 3 vezes? Então é os 3 dias. Vai estudar uma vez? É aquele dia, tá bom? É aquilo que eu estava falando, ó, revisa todos os dias. Revisão é mais importante do que consumir um novo material. Isso porque com as revisões você consegue fortalecer as memórias criadas anteriormente durante as sessões de estudos, tá certo? Isso quer dizer que essas informações não serão esquecidas com tanta facilidade. E eu sei que você não quer esquecer as informações que você se esforçou tanto para aprender, correto? Mas é importante tomar um cuidado aqui. Ao ficar consumindo novos materiais todos os dias, você acaba tendo a falsa sensação, olha só, a falsa sensação de saber muita coisa. Você estudou todos os dias, acaba achando assim, pô, eu sei muito sobre o assunto A, eu sei muito sobre o assunto B. E esse auto-engano, preste atenção nisso daqui, só vai aparecer quando você precisar daquela informação.
tá? Então, como que a gente faz para não sofrer pelo auto-engano? Não acreditar que a gente sabe muito sobre uma informação, aquele efeito Dunning-Kruger, né? Quando a gente não sabe, a gente precisa fazer testes. Olha só, o treino é mais importante que a revisão e a revisão é mais importante que o consumo. Adriano, eu não entendi. Eu tenho uma prática aqui para você entender isso melhor. Reserve um tempo da sua prática diária, do seu tempo de estudos, para revisar o que você está estudando no momento. Adriano, não ficou claro. Olha só, o seu aprendizado ele vai acontecer naturalmente. Você está lá estudando e aí muito daquela informação vai entrando ali na memória de longo prazo e conforme você vai repetindo isso pelas sessões de revisão, você vai ficando cada vez melhor naquele conhecimento, naquele procedimento, naquele passo a passo, porque você está aplicando, está usando, está relembrando daquela informação. Portanto, o consumo é menos importante, é menos essencial do que a revisão. Show! O treino é o quê? É os procedimentos ou ainda a articulação de pensamento, ou seja, lembrar do concatenamento de ideias só é possível através do treino. Um professor pode até te dar uma aula, o Clóvis de Barros Filho te dá uma aula complicadíssima e você entender tudo, porque o cara é o mestre da didática. Mas amanhã você vai ter uma sensação boa de ter feito a aula, de ter entendido tudo. Nossa, eu vi a aula, eu entendi tudo. Mas aí vem um cara e te pergunta, mas o que você entendeu? E aí você não vai conseguir lembrar. Por quê? Porque era preciso, depois da aula, fazer algumas coisinhas, como eu te falei. Era preciso, no dia seguinte ou na próxima sessão, fazer um pouco de recuperação dessas informações da memória de longo prazo. Se a pessoa não fizer isso, o que vai permanecer? A emoção. E a emoção vai te enganar. A emoção de que você estudou, se esforçou e aprendeu, vai permanecer. O que não vai permanecer? A informação. E aí você vai dizer que sabe, vai falar que é bom, vai se sentir muito bom e não vai conseguir entregar. E aí é quando você passa vergonha, e aí é quando você tem uma dificuldade de resolver uma questão, e aí é quando você sente que não valeu a pena ler o livro porque você esqueceu tudo. E aí você vai culpar técnicas, vai culpar o professor, vai se culpar, quando na verdade a solução era facilmente resolvida pelas sessões de revisão e de recuperação, tá? Então não deixe isso acontecer com você e faça o que eu tô te falando aqui. Agora deixa eu te perguntar, você tá gostando do vídeo até aqui? Então clique no joinha, clique no like aqui do vídeo, isso vai me ajudar demais a expandir aí o público do canal e assim eu vou trazer mais vídeos aprofundados sobre estratégias de aprendizado, como o vídeo de hoje, beleza? Olha, o passo 5 é você ter uma estratégia de estudos baseada nessas 3 fases aqui. Eu tirei essas fases do livro How Learning Works. É um livro aí que você pode procurar na Amazon. Vou ver se eu coloco o link aqui na descrição também, beleza? A fase 1 é a fase onde você entende as informações. Então, nessa fase, o que é mais importante? É o contexto da situação, a didática do material, a aplicação desses níveis de leitura aqui, ó, leitura elementar, inspecional, analítica e sintópica. Adriano, fala mais sobre isso. No futuro, eu vou falar sobre os tipos de leitura que você pode fazer, tá? Usando o mapa mental de rascunho, ou seja, na fase 1 de entender, aquela lá da sessão de estudos, lembra dela? Você pode usar esse tipo de técnica aqui. Se quiser aprender um pouco mais sobre técnicas para compreensão, você pode ver aquele vídeo sobre a pirâmide de Bloom que está aqui no canal, beleza? Se você pesquisar Adriano Cunha, técnica de Bloom ou pirâmide de Bloom, você vai encontrar. A fase 2 é evocação. Evocar é você tirar da sua boca ou refletir mentalmente, tá? Então trazer o assunto à mente, organizar as informações na cabeça, porque uma vez que você tenta evocar e não consegue, não é que tipo fica tudo preto na sua cabeça, fica tudo, nada aparece na sua cabeça, nada vem à mente. Não é isso que acontece. Vem algumas palavras, vem algumas coisas soltas, mas não vem a coisa organizada que dê para construir ali um raciocínio. E é nesse momento que você tem que prestar atenção para saber que existem alguns buracos no seu aprendizado. Na fase 3 é a manutenção das informações. É onde você vai fazer a revisão, os exercícios e os projetos de aprendizado. Projeto aqui é basicamente uma organização geral. Então não é aquele
planejamento semanal, avaliação semanal. No projeto é mais uma coisa grande, assim, ó, vou aprender japonês, então eu vou estudar por 3 meses japonês dessa forma, daquela forma, aí você organiza um passo a passo para poder aplicar ali, para conseguir atingir o seu objetivo de aprendizado. Estou criando um curso sobre isso, no futuro eu trago aqui para vocês. O passo 6 aqui, viu que a gente está bem mais acelerado, é utilizar um aplicativo de Pomodoro, como eu falei antes. Eu recomendo esses 3 aqui, ó. Esse daqui é o que eu uso atualmente, na verdade eu estou usando já há uns 3, 4 anos, tá? Ou até mais do que isso. Nos 3 é a mesma coisa, você consegue colocar um tempo correndo ali, você consegue medir esse tempo, você consegue verificar, por exemplo, em uma semana, quantos blocos eu fiz, quanto tempo eu estudei, ou quanto eu estudei na segunda, quanto eu estudei na terça. Você consegue fazer isso, você consegue diferenciar. É claro que vão existir outros também que fazem essa mesma coisa, mas entenda, use um aplicativo, porque assim você vai conseguir enxergar mais ou menos como está a sua produtividade da semana, tá? O passo 7 é usar alarmes e agenda. Então, ó, vou começar a estudar. Aí você coloca ali um alarme para quando vai terminar aquele bloco. Terminou o bloco, o alarme toca. Aí você, beleza, acabei o bloco, vou fazer outra coisa. Ou vou fazer um outro bloco, ou vou fazer um intervalo e vou iniciar um novo bloco. Esses detalhes vão te ajudar a construir o hábito de estudos. Então você não precisa necessariamente ficar louco pesquisando como parar de se distrair. Você precisa condicionar o seu corpo a vou estudar 2 horas, segunda, quarta e sexta. E aí, quando começa a ter um alarme, o mesmo alarme, você vai sentar no mesmo ambiente, mais ou menos do mesmo jeito. E aí você fez uma vez, foi mais difícil, na segunda vez foi um pouco mais fácil. Na terceira semana já está muito fácil de você fazer. Outra coisa aqui é usar temporizadores. Vai começar a estudar, usa um temporizador de 30 minutos. Vai fazer um intervalo, usa um temporizador de 10 minutos. Agora, o estudo ativo é fenomenal, mas não basta se o seu objetivo é estudar com mais eficiência. Porque mesmo com o estudo ativo, a pessoa pode ficar um pouco lenta até pegar o jeito na aplicação da técnica, fazendo você demorar alguns dias ou pelo menos algumas horas até você conseguir implementar essas dicas. A solução disso é bem fácil, é acelerar a aplicação e o seu jeito de aprender. E você consegue isso ainda hoje, ou pelo menos essa semana, se você aplicar essas dicas que eu ensino nesse vídeo aqui. Mas por agora eu te agradeço pela sua atenção, eu te desejo ótimas sessões de estudos e eu te vejo na próxima.